para que a igreja se coloque de pés. Pastor Israel está com a oportunidade, estará nos trazendo a palavra. E vamos ficar orando em espírito, porque Deus ele tem algo para nós. Pastor Israel. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Pode tomar assento. Por gentileza. Estou feliz por mais uma vez poder congregar junto com os irmãos. Estar aqui sempre é muito bom. Ser liderado e não ser líder é melhor ainda. Abra a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 1. Eu estou já há alguns meses da pandemia lendo, relendo João e também o livro de Atos dos Apóstolos, que nos ajuda a não desviar, a não apostatar da fé. Se nós conseguirmos ler o livro de Atos dos Apóstolos e também o Evangelho de João, é um crescimento bom para a nossa vida espiritual. E eu estou fazendo isso, irmãos. Lendo, relendo, observando o que aconteceu e o que está acontecendo nos dias de hoje, para nós entendermos que o que a Débora acabou de cantar aqui é uma realidade e que Jesus está voltando e que a pandemia continua e que a vacina não deu conta ainda e que Jesus é a nossa única esperança, é a segurança das nossas famílias, da sua família relevante, da sua família eleita, chamada, escolhida por Deus. E eu quero justamente me ater ao culto da família e não me desviar do propósito de falar de uma família que foi relevante nestes dias que aconteceu para que Jesus viesse. E Jesus veio através de uma menina virgem chamada Maria, que estava noiva de um jovem chamado José, que era descendente de Davi. A promessa era que Jesus viria da casa de Davi. E ela se cumpriu cabalmente. Essa mulher, você sabe muito bem da história, fica grávida pela providência celestial, sem ter contato físico com o seu noivo ou o seu futuro esposo, e Deus achou por bem que essa menina fosse agraciada. O próprio anjo disse a ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é você entre as mulheres. E bendito é o fruto que Jesus vai colocar dentro de você, que é Jesus o Emanuel. E essa família aqui relevante também é a família de Zacarias com Ana, que foi necessário para que a história acontecesse e chegasse até os dias de hoje em que nós estamos vivendo. E eu quero que você observe comigo a leitura, João capítulo 1, versículo 19, que diz assim, olha: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou o seguinte: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu ele: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele, João, respondeu: eu sou apenas uma voz, voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse
o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando para arrependimento. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse ao povo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o favor de este em favor de quem eu disse: após de mim vem um varão que tem a primazia, que é o primeiro, que é o único, que é o alfa, que é o ômega, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso batizo com água. Amém. Essa família relevante de Zacarias e Isabel, uma mulher que tinha passado os costumes das mulheres e era estéril. Zacarias, se você ler lá no capítulo 1 de Lucas, você vai saber desta história, mas eu quero aqui só memorizá-la junto com você, porque eu sei que você, como presbiteriano, como assembleiano que é, esses dias eu estive pregando na presbiteriana, convidado ali para levar a palavra, e eu falei que nós somos leitores da Bíblia, porque muitas das vezes os neopentecostais pensam que nós não lemos Bíblia, não temos estudo, mas eu acabei de ouvir aqui o pastor Paulo dizer que veio no estudo da quarta-feira e foi manifesto aqui o poder de Deus pela palavra de Deus. E a palavra está sendo pregada e você, como assembleiano que é, eu sei que você vai fazer uso da palavra na tua casa e ler Lucas no capítulo 1 a seguir e saber desta história que nós estamos contando, desta família que foi relevante para a história e para a vinda do Messias. A Bíblia diz que ela era estéril e o seu esposo era sacerdote, Zacarias. Entrava no templo e apresentava sacrifício pelo pecado do povo. A Bíblia diz que emolava um cordeiro, o sangue era derramado no altar e depois acendia o fogo. Ele ficava com incensário ali apresentando sacrifício pelo pecado da nação, pelo pecado do povo. E ano após ano, na sua vez, ele fazia isso. E teve um dia que ele entra no templo para apresentar o sacrifício. E Deus então escolhe a sua família, escolhe Zacarias e a sua esposa Isabel, para ser uma família relevante, essa família que nós estamos lembrando nos dias de hoje. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque hoje é culto denominado culto da família, e eu gostaria muito que Deus fosse na minha família uma relevância, que Deus fizesse com o que fez com Isabel e com Zacarias, que na minha casa também surgisse algo relevante para o reino de Deus, para o Messias. A Bíblia diz que ela engravida e nasce João. E a história diz que Maria vai visitar e acontece que o menino salta no ventre de Isabel. Uma alegria acontece naquele momento. E Isabel declara o que o menino iria declarar anos após ou meses após ter nascido, o Cordeiro de Deus. Isabel diz assim: quem sou eu? Sou digna de receber a mãe do meu Senhor, do nosso Salvador. Isabel disse isso, que o menino já iria dizer mais para frente, como nós vimos aqui: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós estamos vivendo dias terríveis, dias cruéis, dias em que estamos perdendo pessoas, amigos, irmãos, parentes, pessoas próximas e distantes, pessoas renomadas e que não têm nome nenhum na sociedade, estão sendo dizimadas. Mas a Bíblia diz que o Messias viria para perdoar pecado. Então pode ser que eu morra de Covid, pode ser que alguém mais morra de Covid, mas se os pecados estiverem perdoados, ele entrará no reino celestial cantando o hino da vitória. Porque a Débora cantou aqui, o rei está voltando. Jesus está arrebatando. Os fiéis são trasladados. Ela cantou aqui. Eu estou no culto. E eu observei o que Deus vem falando aqui. Deus está falando de algo relevante. A pandemia não é mais relevante do que a vinda do Messias. A pandemia não é mais relevante do que os pecados serem perdoados. Não é. E não pode ser. Todo este susto, esse pânico, isso é normal. Porque nós estamos vendo que a coisa é real. Mas isso não pode tirar a alegria que o Messias veio, irmão. E veio para perdoar os nossos pecados. João então começa a testemunhar do Messias, às margens do Jordão, e pregando o batismo do arrependimento dos pecados. E aqueles que confessavam Jesus como Senhor eram batizados com água. E isso houve uma relevância muito grande, porque ele fazia parte de uma família relevante. E assustou muitos levitas e sacerdotes da época, que mandaram então, como o texto diz, questionar João Batista. Quem era ele? Eles queriam que ele declarasse que ele era o Cristo, porque ele tinha todas as características do Cristo. Ele andava errante, abandonado pela sociedade, andava pelos desertos, errante. Então ele tinha as características do Cristo. O que os sacerdotes, os levitas queriam, era que ele declarasse isso, para então subtrair a sua vida e acabar com o ministério de João Batista. Mas João Batista não era soberbo, igual nós muitas vezes somos. Quando acontece um milagre que nós oramos, a gente fala e estica o peito e declara. E é bom que se fale, mas não com soberba. Mas João Batista, ele disse, eu não sou o Cristo. Se vocês vieram me interrogar pensando que eu sou o Cristo, eu não sou o Cristo. E digo mais, eu não sou digno de desatar as correias da sandália do Cristo que está por vir. O Cristo que está por vir, ele perdoará o homem dos seus pecados e o levará para as mansões celestiais. Este é o Cristo que eu estou pregando. João dizia, eu não sou, mas então você é um profeta. Porque você fala como um profeta. Você declara a respeito dele com exatidão, com firmeza. E ele disse, eu não sou Elias, eu não sou um dos profetas, ainda que depois, futuramente, Jesus o declara como um profeta e dos nascidos de mulher. Não houve, não haverá profeta maior do que João o Batista. Mas ele disse, eu não sou. Ele fazia parte de uma família relevante, mas ele era humilde. Você faz parte de uma família relevante, uma família celestial, uma família que está se preparando para encontrar-se com o Messias. Então, irmão, não se preocupe com nada que está acontecendo. Tome os seus cuidados, obedeça às normas, mas levanta a tua cabeça, porque você é cidadão do céu. O Messias já te salvou. Os seus pecados já foram perdoados.
nós estamos aguardando o soar da trombeta. Quando a Bíblia diz que o soar da trombeta, não existirá mais enfermidade. Não existirá mais o Israel trabalhando noite e dia para pagar as contas, para cuidar da família, para honrar os compromissos. Não existirá mais isso. Essa preocupação toda. Não existirá mais funerário. Agente funerário não existirá mais. Porque a Bíblia diz que nós estaremos com o rei. E o rei está voltando. A Débora foi muito feliz em adorar a Deus com este louvor. Porque isso é um despertar-nos. Deus está tentando nos acordar. Porque Paulo disse que mesmo assim, com pandemia, há entre nós muitos fracos e doentes e que dormem. E o triste é que ele disse que há muitos. Ele poderia ter dito há poucos que dormem, mas ele disse há muitos que dormem. Porque a gente não aproveitou, irmão, a pandemia para se instruir na palavra. A gente não aproveitou a pandemia para instruir alguém na palavra. Pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelos Messenger da vida. E a Bíblia diz que este homem, que deveria estar no templo, pastor, porque ele era filho de sacerdote. Filho de pastor não é pastorzinho, porque se fosse assim, meu filho Júnior era pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que na hierarquia, ele tinha direito a entrar no templo e apresentar sacrifício pelo povo, porque ele era filho de sacerdote. Mas então por que ele está no deserto? Por que ele está lá no Jordão? Porque houve uma manobra política na época. Como o rei da época sabia que as pessoas ouviam muitos o sacerdote da época, ele resolveu intitular 2 sacerdotes, 2 sumos sacerdotes, 2 parentes dele, um primo e um irmão, e colocou no templo, tirando então o lugar de Zacarias. Só que Zacarias não era soberbo. Tem muita gente que quer falar só aqui, ó, mas não fala para o que está caído na calçada. Não fala das praças. Não declara que é crente, porque agora é até um perigo declarar que é crente. Porque as pessoas estão criticando Deus. Eu trabalho de Uber e as pessoas entram no carro e a primeira coisa que diz: aonde está Deus em meio a tudo isso? E eu sou obrigado a ficar brabo, espiritualmente falando, e dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está governando todas as coisas. Deus não deixa de ser Deus porque eu erro. Deus continua sendo Deus. Deus não deixa de ser Deus porque existe pandemia. Ele continua sendo Deus. E as pessoas dizem: por que ele não faz nada? Ele está fazendo. Ele está deixando você preocupada em saber aonde está Deus. E eu quero dizer aonde está Deus. Deus está no trono, mas Ele esteve na cruz para perdoar os teus pecados, para salvar a sua alma. Uma família relevante. Nós somos filhos e parte de uma família relevante. Não baixe a cabeça. Não se sinta mal com tudo isso. Porque às vezes a gente ora para alguém ser curado de Covid e Deus resolve levar. A gente entra no hospital, ora pelas pessoas e depois tem a notícia para ir no velório das pessoas que nós oramos. E as pessoas dizem: aonde está Deus? Eu disse: Deus está fazendo a obra dele. Deus está governando.
E João Batista disse: eu não sou ele, mas ele está vindo aí. E quando ele vier, ele não vai batizar só com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele veio, ele veio. E quando João continuava a tua obra, irmão, não pare. Continue a obra que Jesus te designou, não pare. Os homens queriam que João Batista parasse, ficasse com medo das interrogações, das perguntas. Mas sabe o que João Batista fez? Continuou pregando com a mesma força e dizendo: ele vem, ele está vindo aí. E a Bíblia diz que um dia daquele Jesus aparece às margens do Jordão. João Batista poderia ter ficado entristecido, irmão Verley, porque iria acabar o seu ministério. Ele veio para isso. Ele veio para preparar o caminho. Estava encerrando o seu ministério. Ele poderia ter ficado triste. Mas sabe o que ele fez? Eis aí o Cordeiro de Deus. Este é aquele que eu estou falando aqui, que vem após mim, mas é antes de mim. Ele está vindo aí. Este é o Cordeiro de Deus, que tirará o pecado do mundo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que você faz parte de uma família relevante e é hora da igreja se levantar e declarar que o Cristo está vivo. É hora da igreja declarar que ele veio perdoar pecado, não foi curar a Covid. Não foi dar carro, casa, não. Isso é por bondade, por misericórdia dele. Ele veio perdoar pecado. Ele veio nos preparar para o céu. É essa a finalidade do Evangelho. Evangelho. Evangelho é cruz. Você nunca ouviu dizer isso? Evangelho é cruz. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, querido, não espera água de coco e rede e praia boa, não. É cruz, é dificuldade, é aperto, é enfermidade, é pessoas próximas a gente perdendo e sofrendo a dor da perda, é isso. Mas por outro lado, é gozo, é glória, é perdão dos pecados. Eu vi várias pessoas que as pessoas morrem, elas vão para o Facebook e escrevem alguma coisa, e muitas delas escrevem assim: retornou para o lar, voltou para casa. Quando é ímpio não escreve isso. Quando é ímpio diz assim: perdemos mais um palmeirense, perdemos mais um corintiano. Eu tenho que ser realista. Mas quando é crente, retornou para o lar, está nos braços do Pai. Então descansa seu coração e continue fazendo a obra. Continue pregando, fazendo a obra de um evangelista. Paulo declarou e disse: olha, muitos que estão aqui não sofrerão a morte. Ele morreu decapitado. Mas ele disse: combati um bom combate. É doído, é dolorido, fiquei sozinho. Na minha defesa ninguém apareceu, mas era um bom combate. Tá triste, irmão, tá doído, tá difícil, mas é um bom combate. Nós estamos combatendo, nós estamos lutando. E não é lutando contra um inimigo de carne e osso, e nem contra coronavírus invisível, não. Nós estamos lutando contra nós mesmos, para a gente dizer para nós: não peca não, Jesus vem aí. Não peca não, vai ter ceia de novo, Jesus vem aí. Não peca não, porque se você não tomar a ceia aqui, você vai tomar lá nas mansões celestiais, e o Senhor vai te servir. Você já imaginou isso? Que coisa gloriosa que vai ser? Esse Messias que apareceu às margens do Rio Jordão,
que João Batista, os textos para frente disse, eu não vou te batizar, eu não posso fazer isso. E Jesus olha para João e diz, convém cumprir as escrituras. Me dê essas águas. Me dê essas águas. Mas não tem pecado? Não tem. O senhor vai se arrepender do que? Não. É para que se cumpra as escrituras. É para que lá no Ana Jacinta eles entendam que é necessário descer as águas do batismo, pedir perdão nos pecados, confessar e deixar, abandonar a vida promíscua para fazer parte desta família relevante. É necessário. E o que João Batista pregava era justamente isso. E quando ele viu Jesus, ao invés de ficar triste, como eu muitas das vezes ficava, hoje não, estou maduro. Esses dias eu fiz 51 anos. Obrigado pelas felicitações. Estou velho, já fiz a curva, dei seta e já virei. Irmão, é desse jeito. E daqui a pouco o meu tempo passa. Mas a gente ficava preocupado quando aparecia alguém que pregava com relevância. Fala, não vai chegar a minha vez nunca. João Batista nem se importou com isso. Quando Jesus apareceu, eu creio que o Espírito Santo de Deus deve ter informado a ele. Seu ministério acabou, viu, cidadão? A sua cabeça vai estar numa bandeja de prata. O seu ministério acabou, meu irmão. Mas João Batista esticou a voz e o peito e aquela roupa de couro de pele de animal. E a Bíblia diz que ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Irmão, não podia nem comer a comida sacerdotal e nem colocar a veste sacerdotal. Poderia ter 1 hora para falar sobre esses itens que foram tirados de João Batista. Mas ele não se importou com nada disso. Quando ele viu o Messias, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele disse, esse é aquele. É aquele que eu fiquei pregando aqui no Jordão, o arrependimento. Esse é aquele que tirará de uma vez por todas o pecado do homem. E que o seu sangue valerá por 1000 animais que foram sacrificados ou mais. O seu sangue na cruz do Calvário vai perdoar pecado. João Batista, seu ministério acabou, não tem problema, mas o ministério dele continuou e vai até 2021 lá no Ana Jacinta. Porque a família relevante está aqui. Eu não quero ser desagradável. Vamos ficar de pé? 8h23. Pastor, me deu até 9 horas. Pastor, é muito bom, tem me honrado, muito obrigado. Mas eu não quero cansar os irmãos. Eu quero fazer uma oração com você. Porque talvez a gente tinha já desistido de alguma obra que Deus nos chamou para fazer. Abandonado, entristecido por alguma coisa e deixado de fazer. Mas combata o bom combate. Tenha o privilégio das pessoas falarem de você quando você estiver no esquife. Este era crente. Pastor, o que é isso, irmão? Isso é normal. E a morte nos aproxima de Deus. A gente quer ir para perto de Deus, mas não quer morrer. Essa é a realidade. E nem eu também. Você acha que eu vou deixar a Deia ela lá, linda, maravilhosa, sozinha, e com dinheiro no banco e dívida para pagar? De jeito nenhum. Vamos orar? Eu quero que você pense na obra que Deus te chamou para fazer. Na família relevante que você faz parte. Deste povo vitorioso que está aqui. Que está vencendo a pandemia. Está vencendo as adversidades. Está lutando com garra para declarar que é crente. Isso é coisa maravilhosa. Amado Deus, eu te louvo. Agradeço a Ti, Pai, por fazer parte dessa família. Uma família escolhida para levar o Seu nome adiante. Uma família pronta para herdar as mansões celestiais. Obrigado, Jesus.
por este culto, Pai, denominado família. Porque há famílias aqui sendo abençoadas. Há famílias pela internet que estão ouvindo a palavra, estavam desistindo, estavam entristecidos, enclausurados. Mas o Senhor veio, e veio perdoar pecado, e veio reconciliar o homem, e veio para trazer o homem para perto de si. Oh meu Deus, dá-nos vitória em meio a tudo isso. Guarda-nos, ó Pai querido, e que nós possamos declarar, Pai, que o Senhor está governando, que o Senhor está no trono, que o Senhor é vestido de majestade, que o Senhor é Rei e Senhor dos senhores. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos, Senhor, e ajuda as pessoas que foram pedidas orações aqui, Pai, porque nós cremos que o Senhor pode fazer coisas maravilhosas. Obrigado pela nossa família, obrigado pelo nosso povo, obrigado pelo povo crente, cristão, salvo, liberto. Obrigado, Jesus, por esta família relevante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Amém. Sente um minutinho, irmãos. Quantos querem agradecer a Deus por essa boa palavra que ouvimos? Pode dizer amém, irmãos? Que Deus continue abençoando o pastor Israel e dando a sua graça e a sua bênção a ele.